Olá, amigos. Shalom, é um prazer mais uma vez poder falar com vocês. Hoje um assunto não tão prazeroso, mas um assunto relevante para a vida de todos nós. Durante os estudos das porções de Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 25, nós temos o relato da morte de Abraão. Essa é parte da porção de Raê Sara, porque no capítulo 23 nós temos ali a morte de Sara. Então o patriarca e a matriarca de Israel morreram dentro do mesmo contexto, dentro da mesma paraxá, dentro da mesma porção que estudamos. Só que Abraão morreu com 175 anos, Sara morreu com 127 anos. Aí a gente passa a refletir que eles tiveram uma vida longa, eles puderam passar por todas as situações da vida com uma certa maturidade e se prepararem para os momentos difíceis. Mas e quando acontece algo difícil na nossa vida que nós não estamos, na teoria, preparados? Por exemplo, um filho que morre de um acidente de trânsito, ou alguém que morre em decorrência de um assalto, em decorrência de uma bala perdida, algo bastante comum nas grandes cidades aí. Por que será que as coisas ruins acontecem com as pessoas boas? Essa é uma dúvida bastante comum, né? As pessoas se questionam por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E isso é o tema desse livro, quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Esse é um livro de um rabino chamado Harold Kushner. Ele foi escrito em 1981, é um livro bastante antigo, portanto, e ele escreveu esse livro em decorrência da morte de seu filho, Aaron Kushner, que morreu aos 14 anos de idade, em decorrência de uma enfermidade, de uma doença degenerativa. E o autor, o rabino, descreve as várias interpretações, os entendimentos errados de pessoas que não passaram por situações difíceis, acusando, muitas vezes, aqueles que sofrem de serem os culpados por tudo, né? Então você imagina que você é uma boa pessoa, seu filho, sua filha, ou seu esposo, os seus pais, são boas pessoas e morrem por uma situação, por uma enfermidade, por um câncer, por alguma coisa difícil de aceitar. Qual é o seu entendimento a respeito? A maioria das pessoas vai dizer que Deus quis assim. Se você passou por essa situação, é porque Deus está permitindo, ou porque você é forte o suficiente. E o rabino Kushner nos diz aqui, né, ele nos coloca uma outra questão. Imagina que você perca um ente querido, e daí vem alguém para te consolar e fala para você, olha, Deus está te permitindo passar isso porque você é forte o suficiente para passar. Aí o rabino nos coloca a questão, tá, então quer dizer que se eu fosse um pouco mais frágil espiritualmente, meu filho ainda estaria vivo. Que ruim ser forte espiritualmente, né? Que situação difícil. Então essa é uma questão muito complexa, muito complicada. E o rabino Kushner traz para nós o entendimento de alguém que viveu isso na pele. Alguém que passou por uma situação difícil da perda de um filho, certamente um bom filho. Quero te convidar a ler esse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. É um livro que já não é produzido mais, né? Infelizmente. É um livro de difícil acesso, dificilmente você vai encontrá-lo. Eu encontrei em alguns sites aí, no estantevirtual.com.br, por exemplo. Eu não ganho nada com isso, tá? Mas é um site muito bom e você pode encontrar aí em sebos, em livrarias de livros usados, livros antigos aí. É uma raridade, já é bem difícil de encontrar. O prefácio desse livro foi escrito por um rabino muito conhecido aqui no Brasil, Henri Sobel, que era um rabino da CIP lá em São Paulo. E o rabino Sobel nos diz assim, na introdução, no prefácio do livro: a vida não é justa. Coisas terríveis acontecem a pessoas boas e decentes. Os melhores entre nós adoecem, sofrem e morrem. Crianças inocentes contraem moléstias incuráveis. Adolescentes perdem a vida em acidentes absurdos. Bebês vêm ao mundo deformados. Jovens mães morrem de leucemia. Mas por quê? Por que acontecem coisas ruins a pessoas boas? E mais importante ainda, como reagir em face
de tais tragédias? Aí um pouco mais na frente, ainda no prefácio, ele diz: então perguntamos, se Deus não é todo-poderoso, se Ele não pode interceder para impedir o sofrimento humano, então por que acreditar em Deus? Por que não jogar fora a religião de uma vez? A resposta do Rabino Kushner: porque é Deus que nos dá força, coragem e paciência para enfrentarmos os golpes da vida. Deus não é o nosso adversário, mas sim o nosso aliado. Deus é a fonte do nosso poder de suportar, nossa capacidade de superar e nossa determinação de continuar. Perguntar, por que eu? Ou como pode Deus deixar que isso acontecesse comigo? Isso não leva a nada. É a pergunta errada. É uma pergunta que não tem resposta. Sem pretender nada mais do que compartilhar conosco a sabedoria de um homem machucado pelo destino, este livro nos traz uma das mais belas, sensatas e humanas lições de vida de todos os tempos. Prefácio do Rabino Henri Sobel, de São Paulo, sobre esse livro aqui. Então, se você passou por sofrimento, se você passa por sofrimento, se você não está preparado para situações difíceis e culpa a Deus, muito provavelmente você já fez essas perguntas. Mas por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Muita gente me questiona, muita gente pergunta, se Deus é tão bom, por que Ele permitiu o Holocausto? A resposta está nesse livro aqui. E eu quero te convidar a lê-lo. Ler e entender acerca da história de um rabino que passou por essa situação difícil nos ajuda a compreender melhor a nossa própria situação. Ao longo dos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais desse livro aqui, vou falar um pouco mais por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, esperando que você possa aprender a conviver com as suas dores, com os seus problemas. Não, nem tudo é culpa de Deus, ou nem tudo a gente deve atribuir a Deus, e nem tudo é porque você é culpado. Se você passa por situações difíceis na vida, não se culpe. Uma das formas de você não se ajudar é encontrar no seu caminho pessoas que vão te culpar pelas suas próprias desgraças. Às vezes você pode estar passando por um momento difícil e alguém vem falar, isso é porque você fez tal coisa. Nem sempre, nem sempre. Quando cai um avião e pessoas boas morrem, junto com pessoas ruins, por que Deus permitiu? Recentemente caiu um avião de um time de futebol no Brasil, né? Todo mundo ficou comovido. Será que naquele avião todas as pessoas eram ruins? Será que Deus permitiu para que aquele time pudesse ser reconhecido como campeão? Será que Deus permitiu que um jogador que era crente, que é evangélico, sobrevivesse porque ele era um bom servo de Deus? E todos os demais, será que não eram boas pessoas? Essas questões que permeiam a mente humana, elas são difíceis, de difícil resposta, mas você vai encontrar boas respostas para a sua vida lendo esse livro, tá? E se você gostou da dica de hoje, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, aqueles que possam porventura estar sofrendo, para eles entenderem um pouco mais como funciona essa situação do sofrimento humano, tá bom? Compartilha com seus amigos, dá um joinha, inscreve aí no canal. Se você quiser adquirir o livro, vou deixar aqui na descrição do vídeo o site onde eu encontrei alguns exemplares desse livro ainda à venda. E você também pode deixar seus comentários aí, eu procuro responder a todas as pessoas, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos falando desse e de outros livros, outras dicas de leitura. Shalom.